Fala galera da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para deixar você informado a respeito das notícias do São Paulo nesta sexta-feira. Informações importantes sobre o calendário tricolor, você vai conferir os próximos jogos, também informação sobre a classificação geral da Copa Sul-Americana e saiba por que é importante o São Paulo buscar a primeira vaga de colocação na classificação geral da Sul-Americana 2022 e as informações da coletiva do Rogério Ceni, futebol feminino e categoria de base do São Paulo. Sub-15 e Sub-17 enfrentam o Referência neste sábado pelo Paulista. Informações também do futebol feminino que tem jogo já marcado para o próximo final de semana e que venceu o último jogo na quinta-feira. As informações do São Paulo Futebol Clube você confere agora aqui no Turbina Tricolor. Você é meu convidado. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para ficar por dentro das informações da maneira que eu, Rafa Turbina, trago aqui para você. Por isso, ative o sininho das notificações, é de extrema importância, porque assim que subir o vídeo, você será notificado e o YouTube vai informar você que chegou um vídeo novo. Assim você pode ficar bem informado sobre o São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal, pela sua disponibilidade de tempo. Eu gostaria muito de contar com o seu like. Então, se você gostar do vídeo, se a informação valeu a pena para você no final, deixa o seu like que eu agradeço imensamente a sua contribuição. Nós vamos conferir agora as informações do São Paulo Futebol Clube nesse vídeo de sexta-feira aqui no Turbina Tricolor. Primeiramente, a gente vai falar da coletiva do Rogério Ceni, né? Abre aspas, este ponto nos deixa próximos da classificação. Matemática cenista, o que o Rogério Ceni está tramando com essas três competições e esses times alternativos do São Paulo. O São Paulo que disputa Sul-Americana, Brasileirão e também a Copa do Brasil. São três competições e o São Paulo não tem condição de mostrar a mesma qualidade e competitividade nesses três tipos de competição com times alternativos. Abre aspas, viemos jogar pela vitória, mas o Everton teve uma boa equipe e já tinha mostrado isso no Morumbi. Eles foram melhores que nós hoje, mas este ponto nos deixa próximos da classificação, disse o Rogério Ceni. Abre aspas, é importante voltar para casa com 10 pontos, mais perto do nosso objetivo. Fecha aspas, analisou o comandante, que teve opinião compartilhada com o goleiro Jandrei, que foi o melhor jogador da partida aí contra o Everton. Abre aspas, temos que valorizar este ponto porque foi um jogo difícil e sabíamos que seria assim, nos defendemos bem e com este ponto ficamos em condições de brigar em casa pela classificação, fecha aspas, opinou o goleiro aí do São Paulo. As informações do Tricolor, vamos conferir a classificação geral da Copa Sul-Americana. Então o grupo A tem o Lanús com 8 pontos, lembrando que apenas um se classifica para a próxima fase, o Lanús seguido com o Barcelona com 7 pontos. Aí no grupo B tem o Melgar e o Racing que disputam a primeira vaga, são 9 pontos para cada. No grupo C tem o União La Calera com 8 pontos e o Santos com 7 pontos. O grupo D, que é o grupo do São Paulo com 10 pontos, seguidos aí do Everton Ayacucho com 5, 4 e 2 pontos respectivamente. O grupo E tem o Guairena com 6 pontos e o Internacional também com 6 pontos. O grupo F, Atlético Goianiense e também a LDU de Quito empatados com 9 pontos. É um grupo equilibrado, né, entre os dois primeiros que ainda tem condição de classificação. E o grupo G tem o líder geral da classificação da Sul-Americana, o Ceará, que tem 4 jogos e 4 vitórias com 12 pontos, seguidos do Independente com 9 pontos, que também ainda pode alcançar o Ceará, lembrando que ainda não acabou, né, a fase de classificação, ainda tem pelo menos 2 rodadas. O grupo H tem o União de Santa Fé, que tem 8 pontos, o Júnior Barranquilla com 7 pontos e o Fluminense com 7 pontos também. Então todos aqui ainda têm chance de classificação. O grupo mais fraquinho é o grupo do Internacional, que tem a menor pontuação, né? Então o Inter também ainda tem condição de se classificar, né? Praticamente aqui empatado com 6 pontos.
todos aqui ainda têm chance de classificação, até o 9 de outubro, né? O 9 de outubro aqui, que é o último do grupo E. Mas no grupo do São Paulo tem 10 pontos, foi o que o Rogério Ceni falou, são 10 pontos que dá uma distância um pouco maior do Everton e do Ayacucho. Uma vitória do São Paulo já deixa o São Paulo classificado e não poderia ser alcançado por nenhum dos rivais dentro do grupo. Porém, rapaziada, nós temos que pensar no seguinte: a classificação geral da Copa Sul-Americana garante, né, aquele que tem a melhor campanha a disputar o segundo jogo na fase de mata-mata em casa. Então, se o São Paulo conseguir a primeira vaga geral de classificação, que hoje pertence ao Ceará com 12 pontos, o São Paulo não precisa se preocupar com aquele mando de campo fora de casa, como foi na final do Paulista. O São Paulo amassou dentro de casa, depois foi amassado fora. Então, a probabilidade aqui de uma chance de classificação é muito maior se o São Paulo conseguir a primeira classificação geral da Copa Sul-Americana. Então, precisa fazer mais 3 pontos contra o Jorge Wilstermann no Morumbi e mais 3 pontos contra o Ayacucho também no Morumbi. São 6 pontos e torcer por um tropeço do Ceará, que hoje tem 2 pontos a mais que o São Paulo, tem 12 pontos na classificação. E aí, no jogo da final, será em jogo único, em campo neutro, então não vai haver esse problema. Mas até a semifinal, o São Paulo poderá, se conseguir se classificar em primeiro geral, disputar a segunda partida e resolver os jogos aí dentro do Morumbi, com apoio da torcida, que é muito importante para esse time do São Paulo. De olho no Fortaleza, o São Paulo poupou alguns atletas contra o Everton, né? Alguns jogadores nem foram para o Chile, então o provável time do Rogério Ceni já está escalado: Jandrei, Arboleda, Diego Costa, Wellington e Rafinha, Colorado, Igor Gomes, Alisson e Nestor, na frente Caleri e Éder. Esse deve ser o provável time do Rogério Ceni contra o Fortaleza neste domingo às 7 horas da noite na Arena Castelão. Então o Rogério Ceni, que poupou esses atletas, ficaram treinando com o Charles Embert, nem foram para Santiago, depois para Vinha del Mar no jogo contra o Everton pela Sul-Americana. Times da categoria de base que jogam neste sábado pelo Campeonato Paulista, Sub-20, Sub-17, Sub-15, entram em campo neste fim de semana para mais jogos. Então, invictos em jogos oficiais na temporada, os times Sub-20, Sub-17 e Sub-15 do São Paulo entram em campo neste sábado para mais uma rodada no Campeonato Paulista. A equipe Júnior vai atuar no CFA em Cotia contra o Juventus às 10 horas da manhã. Enquanto isso, as equipes Infanto-Juvenil vão enfrentar o Referência no estádio Hermínio Esposito em Embu das Artes. A partida que acontece do Sub-20 terá transmissão da Eleven Sports. Então o São Paulo, que divide a liderança do grupo 11 com o Referência na categoria Sub-17 e o Sub-15, que lidera o grupo 11 com 9 pontos. Mais uma vez, a equipe que vem aí para o Paulistão do São Paulo Futebol Clube, São Paulo e Juventus, Sub-20 às 10 horas da manhã, no CFA Laudo Natel em Cotia, Sub-17 contra o Referência às 11 horas da manhã em Embu das Artes, e o Sub-15 contra o Referência também às 9 horas da manhã no mesmo estádio Hermínio Esposito em Embu das Artes. As categorias de base do São Paulo que entram em campo neste final de semana. Futebol feminino. O São Paulo no futebol feminino, na categoria Sub-20, venceu pelo Brasileiro o Minas Brasília. Mais uma vez, a equipe conquista uma vitória. Foi o jogo na última quinta-feira por 3-0. Os gols da Dudinha, da Emily e da Bruna. Após a estreia com uma goleada diante do Cuiabá por 13-0, o time São Paulino voltou a vencer o campeonato com 6 pontos de saldo e mais 16 gols de saldo, né? 6 pontos mais 16 gols de saldo, lidera o grupo A. Categoria Sub-20 no futebol feminino, mais uma vez, parabéns para todas vocês, meninas do futebol do São Paulo. No próximo domingo, às 7 horas da noite, o São Paulo enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, a 5ª rodada. Depois, os próximos jogos do São Paulo.
Aí o São Paulo no dia 12 de maio recebe o Juventude pela Copa do Brasil, a terceira fase de classificação, o jogo às 7h30 da noite com transmissão do Prime Video. No dia 15 de maio, o São Paulo vai enfrentar o Cuiabá, o jogo no Morumbi, às 16 horas da tarde, com transmissão da Globo e Premiere. Depois, no dia 19 de maio, o São Paulo recebe o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana, a quinta rodada, o jogo no Morumbi, com transmissão exclusiva da Comembol TV. No dia 22 de maio, o São Paulo visita o Corinthians, o rival de Itaquera, na Neoquímica Arena, com transmissão da Rede Globo e Premiere às 4 horas da tarde. Aí no dia 25 de maio, o São Paulo recebe o Ayacucho, o último jogo da fase de classificação da Sul-Americana, a sexta rodada, às 7h15 da noite, com transmissão exclusiva da Comembol TV. No dia 28 de maio, o São Paulo recebe o Ceará, às 19 horas da noite, no Morumbi, com transmissão do Premiere, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, os próximos jogos já tem aí a data em junho, né? Dia 4, 7 de junho, e eu volto para deixar você informado a respeito também do calendário tricolor. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Este foi um vídeo de boletim informativo para deixar você informado sobre o São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, eu fico imensamente grato. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí para nos apoiar, para fortalecer, não custa nada, dá um joinha aí pro Turbina. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço, valeu!